Então, em nenhum momento depois da história do Japão, você formalmente se prostituiu? Formalmente, sim, depois dos filmes. Até então não me prostituía mais. Como é que surgiu Os filmes foi Como é que surgiu a história dos filmes na tua vida? Horrível, né? Foi nesse momento, assim, de Ronaldinho acaba? Ronaldinhas bombando, Europa, viajamos, né, shows em vários países, participando de um programa na Itália, que é o programa mais famoso, Constantino Show. Tava tudo bem, tinha meu carro importado, tinha meu apartamento, duplex, tudo que eu sonhei. Tinha convites para todos os programas de televisão, Faustão, ok. 98, elas surgiram. Quando dá final de 2000, auge, meu pai morre. 53 anos, tem um câncer, eu rica, né? Assim, rica que eu falo. Tinha meu dinheiro, meu pai tem um câncer. Na época tinha o KLB, lembra? Lembro, KLB, claro, o Kiko. claro. Kiko muito querido, era um grande amigo meu, né? Agora eu não tenho mais contato. O Kiko vai e fala, Vivi, eu vou te ajudar. Indicou um médico muito famoso que tinha cuidado da mãe dele. Quando eu levo meu pai, ele falou, Vivi, metástase, o que é isso? Fase terminal. E eu era muito ligada com meu pai. Mesmo meu pai sendo usuário, meu pai era uma pessoa muito boa, sabe? Um cara muito assim, muito bom. Muito bom. E quando eu vejo que a minha fama, que eu tanto sonhei, né? Que eu fiz tudo que eu fiz, todo o meu dinheiro, que eu fiz tudo que eu fiz pra tê-lo, né? Tantas lutas, assim, provocadas por mim mesma, eu falei, a fama não vai trazer meu pai, o dinheiro não vai trazer. E daí eu comecei a falar com Deus. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma religião, já tinha ido pro candomblé, umbanda, igreja católica, já tinha, sabe? Mas eu não tinha religião. E por isso que é muito importante a gente apresentar uma religião para os nossos filhos. É muito importante, porque na hora desses baques, né? Dessas coisas que acontecem, você crê em alguma coisa, eu não criei em nada. Então, eu comecei a falar com Deus, que eu não sabia quem que era, mas eu sabia, existe, deve existir. E eu comecei a falar, não faz isso. Não tira meu pai. E eu já era meio revoltada, né, como eu te falei. Então, eu comecei a ficar mais. E daí, quando eu vou pro Hospital do Câncer, com o Dr. Fábio Rogério, que é um homem, assim, que me ajudou muito, um ex-sócio meu, o Dr. Fábio fala, Vivi, eu vou indicar uma pessoa do Hospital do Câncer, leva teu pai. Levei. Quando o diretor do Hospital do Câncer me chama e fala, isso era julho de 2000. Ele falou, aproveita agora, Dia dos Pais, mês que vem. Eu falei, como assim? Ele falou, mas ele não vai viver até o Natal. Ele falou, provavelmente não. Daí eu queria dar meu carro importado, eu queria dar minha fama, eu queria dar tudo para que meu pai sobrevivesse. Cheguei a cogitar, falei, doutor, eu vendo tudo que eu tenho. Não fosse muito, hoje analisando aí, né? Mas eu falei, eu vendo tudo. Eu volto pra edícula, eu volto, não preciso ter casa própria, mas não deixa meu pai morrer. Ele falou, Vivi, ele começou a me explicar e falar de pessoas ricas, famosas, que também dariam tudo e que morreram, né? E ali, então, foi muito louco, assim. Lembrando agora, eu corri naquele corredor do Hospital do Câncer e falava, meu Deus, do que valeu a pena? Eu quero meu pai. Isso foi julho, passei o Dia dos Pais com ele, em agosto, levei ele pro Rio, desfrutei de tudo que a gente podia, sem ele saber, ele não sabia que era metástase. Não sabia nem que era câncer. Em setembro ele morre. Quando ele morre, daí pronto, daí acabou. Daí, se eu me drogava, eu comecei a me drogar mais, daí eu fiquei revoltada, mais do que eu já era. Porém, as Ronaldinhas não podiam parar. Mas eu não conseguia mais me apresentar. Então eu vou e coloco uma Ronaldinha no meu lugar, que inclusive é a Débora Albuquerque, que participou agora do Power Cup, que deu uma polêmica. Nossa. Enfim, é uma moça bem polêmica, e ela participou agora, não ganhou, mas eu coloquei ela. Ela com 15 anos, a mãe dela queria muito que ela fosse famosa, compra 10% das Ronaldinhas, na época foi avaliado por R$500 mil, a marca Ronaldinhas, e daí nós vamos para um escritório de advocacia, ela compra 10% das Ronaldinhas, assinamos um contrato, ela me dá R$50 mil à vista, e a filha dela entra no meu lugar. Daí eu levo a Débora pra Hebe Camargo, eu prometi pra mãe dela que ela comprando esse 10%, ela seria minha substituta e eu levaria ela no Domingo Legal, na Hebe Camargo e tal. E foi o que eu fiz. Tem os vídeos, tudo, né? Nova Ronaldinha. O sonho dela era ser capa da Playboy. A Playboy não teve interesse na época. Ela sendo menor de idade, tentamos até emancipá-la, enfim. Tentando capa da Playboy pra menina que tinha 15 anos. A mãe, era o sonho delas. Era o sonho. Porque elas entendiam assim, capa da Playboy. Tem entrevista, eu tô falando isso porque tem entrevista ela falando que o sonho dela, e que na festa ia ter uma caixinha, que saía uma boneca, o convite da revista Playboy, que era ela. Inclusive, eu levei ela na Clínica Santé.
Esses dias eu vi até ela falando de numa entrevista, acho que pro Léo Dias, que ela nunca fez nenhum procedimento cirúrgico. Mas eu levei, ela teve permuta na Santé com a doutora Ana. Ela fez uma lipo com 15 anos. Nossa. Sonhando em ser capa da Playboy. E daí foi um sucesso, ela nas Ronaldinhas, e eu como empresária, porque daí eu podia, né, não precisava me preocupar com a imagem. Até que no ano de 2002, eu recebo meu primeiro convite, assim, profissionalmente falando. Eu fiz jornalismo no Rio, faculdade da cidade, não concluí, mas eu recebo um convite para cobrir a Copa de 2002 no Japão. Foi Japão e Coreia, inclusive o Ronaldo estava. Então eu vou como repórter da TV Fuji, porque eu falo japonês fluente, porque ex-namorada de um jogador. E na época eles estavam negociando com Leonardo, um jogador que fala japonês brasileiro. Sim, o Leonardo. Leonardo, famoso. Na época eu não sabia quem era, fui pesquisar famoso, mas o cachê era muito alto pra ele cobrir a Copa no Japão. Tá. E daí descobriram, através de um jornalzinho, por isso que a gente não deve desprezar, né? As coisas menores, que às vezes fala, um jornalzinho de bairro. Eu fiz uma entrevista para um jornal da Liberdade chamado Nikkei, e através desta entrevista, uma produtora da TV Fuji me descobriu. E fizeram uma proposta, que para mim foi maravilhosa, eu nunca tinha recebido nenhum cachê assim pra apresentar algo que não fosse ficar mostrando meu corpo. Porque as Ronaldinhas basicamente era isso. Tá. Cantar, não cantava. Banheira do Gugu, vai na Hebe, micro saia. E aí você fez esse trabalho, daí fiz esse trabalho, entrevistei inclusive todos os jogadores. E na festa, o Brasil ganha. O Brasil é campeão, né? E daí a festa da vitória do Brasil foi em Tóquio. E naquela festa, isso em 2002, eu tive assim, foi a primeira vez na minha vida que eu vi em um clube, uma danceteria, jogadores, alguns homens, né, que eu falo, num camarote sem as modelos estarem ali. E eu perguntei pra produtora, tava o Ronaldo, Denilson, todos, daquele jeito. E contrataram muitas modelos, inclusive o Ronaldo tem um filho, né, fruto dessa passagem dele pelo Japão, com uma menina da noite. O Ronaldo tem um filho que ele assumiu, Não sabia. lindo, o menino anda com ele, é bem lindo, assim, o Ronaldo é um cara família, né, ele é uma pessoa boa, né, assim, tirando a questão da mulherada, que ele traiu muito a Milene, veio pra mídia, tirando isso, ele é generoso com as pessoas que estão ali, ele não perdeu as raízes, e ele assumiu o filho. Mas me fala o seguinte... Quando eu tô ali, na Copa, no camarote eu olho e tá o Kaká, Rivaldo? Perdão. Rivaldo. Ajuda aí, Matheus, você que sabe essas coisas, não sei. Rivaldo. Você não é corintiano, né? Palmeirense. Ah, palmeirense. Tive esses dias na casa do pessoal do Palmeiras, uma benção. Renata. E daí eu olho e falo pra produtora, Yoko Sano, por que eles não estão se esfregando? Falou, não, porque eles são... Ela falou bem assim, Christian, são cristãos. Eu falei, gente... Eu pensei comigo, eu quero casar com homem cristão, porque apesar de ter visto o que eu vi, eu tinha um sonho de casar, de ter uma vida, né? Sim. Restituída. E eu falei, porque então homem cristão não trai. Não trai. Olha que legal. E eu vivi isso lá dentro. Era o Kaká, o Rivaldo, e tinha outros que eu... Edmilson. E os outros, casados. O Ronaldo era casado com a Milene na época. Nossa, aquela fervo. E daí eu tava como repórter, entrevistei, fiz meu trabalho e tal. Passou, volto pro Brasil. Só que nessa minha passagem pelo Japão, eu engravido de um ex-namorado meu, né? Que não tinha sido um cliente, nada. Um ex-namorado, né? Não tinha sido por amor também, mas eu tinha namorado com ele. E daí eu engravido do meu filho. Quer dizer, devido ao aborto que eu fiz, que eu te falei lá atrás, eu tirei um ovário, já na época das Ronaldinhas. Eu tive aderência no útero, tirei um ovário. Então, assim, ter filhos, chance zero. Fora de cogitação. Zero. Não podia, não conseguia engravidar. Tentei, inclusive, não conseguia. E daí eu vou engravido, que é o meu filho, que hoje tem 18 anos. E daí eu falo, Deus é tão maravilhoso, que mesmo antes de me converter, engravido da minha filha, que hoje tem 14 anos. Eu tenho um casal de filhos. Inscreve aí nesse canal aqui, que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.